Olá, sou Rodrigo Fontinelli da BTG Asset e hoje vamos falar com a Stephanie Birman, economista e sócia do BTG, e com o Eduardo Arraes, sócio responsável pelos fundos de crédito da BTG Asset. A Stephanie abrirá o call com as perspectivas econômicas no Brasil e no exterior nesse começo de 2021. Em seguida, o Arraes apresentará a sua visão para o mercado de crédito em janeiro. É com você, Stephanie. Obrigada, Rodrigo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o cenário econômico. Quando a gente olha para o mês de janeiro, o observado no preço dos ativos foi o oposto do esperado. Por exemplo, quando a gente olha para o BRL, para o real, para a nossa moeda, o esperado, acho que no final de 2020, era que no mês de janeiro a gente observasse alguma apreciação. E no fundo, quando a gente olha, o real depreciou quase 5% em relação ao dólar. Quando a gente olha para a curva de juros, por outro lado, a gente esperava que, por exemplo, a curva de juros continuaria, as taxas continuariam fechando, ou seja, caindo, o movimento que a gente observou no ano passado. E aí, quando a gente olha o que aconteceu, no fundo, foi uma abertura muito forte. Vamos tentar explicar um pouco esses movimentos e também olhar para o futuro, para tentar ver o que a gente vai ter pela frente. Em relação ao mercado de juros, acho que 2 pontos acabam explicando esse movimento. O primeiro é que a inflação acabou vindo muito acima do esperado, o IPCA. Isso acabou causando uma revisão grande dos analistas para cima da inflação. Nós mesmos revisamos, por exemplo, o IPCA de 2021 para 3,9%. Além disso, o Banco Central mudou um pouco a comunicação, indicou que o nível extraordinário de estímulo, ou seja, o nível muito baixo da taxa de juros, que está em 2%, ele deve começar a ser retirado, o estímulo e as taxas, portanto, devem começar a subir. Na nossa avaliação, o Banco Central deve começar esse ciclo de alta na reunião de maio. A nossa expectativa é que o ritmo vai ser de 50 pontos base, encerrando o ano com a taxa Selic em 5%. Tem risco, por exemplo, do Banco Central começar antes de maio, começar na reunião de março? A nossa avaliação é que o risco está muito associado à questão fiscal. A nossa avaliação é que o teto de gastos ele deve ser mantido. Quando a gente olha, por exemplo, a eleição da Câmara e do Senado, que aconteceu agora no início de fevereiro, o que a gente vê é que foi uma vitória do Planalto, no fundo. E se é uma vitória do Planalto, que eram os candidatos, no fundo, apoiados pelo presidente da República, provavelmente também é um candidato apoiado, vamos dizer assim, ou muito alinhado à equipe econômica e ao ministro Paulo Guedes. Então, na nossa avaliação, nesse curto prazo, pelo menos, a agenda que o Congresso deve seguir vai ser uma agenda pró-reformas e que seja de compromisso com o ajuste fiscal, Mas tem o risco, caso esse Congresso, no fundo, ele decida implementar algum tipo de estímulo que, no fundo, rompa, o teto de gastos, nesse cenário, aí sim o Banco Central provavelmente anteciparia essa alta de juros, que provavelmente ocorreria em março, tá? Não é nosso cenário básico, mas é algo, obviamente, que a gente vai monitorar. Um último ponto que eu gostaria de falar sobre o cenário de Brasil, especificamente, é sobre o crescimento econômico. No final do ano passado, o crescimento estava forte em função dos estímulos fiscais adotados e no início desse ano, provavelmente, vamos observar uma contração no PIB. O segundo trimestre deve ser algo muito próximo de zero, mas no ano, a nossa projeção ela continua em 3,5%. Por que nós continuamos otimistas com o crescimento econômico no segundo semestre? Acho que um ponto importante para mencionar é em relação à vacinação. Nossa avaliação é que o ritmo de vacinação tem sido surpreendentemente bom. É um destaque, o Brasil é um destaque entre os países emergentes. Mantendo o ritmo atual, até observando uma aceleração à frente, provavelmente é um cenário bastante incerto, mas na nossa avaliação, em meados de abril, a população de risco ela vai ser vacinada. Nesse ponto, provavelmente a pressão nos hospitais ela vai diminuir bastante. E aí as restrições, elas vão poder ser retiradas, ou pelo menos reduzidas, e aí a aceleração econômica vai voltar a acontecer. Então é por isso que a gente continua otimista com o crescimento. Em relação ao cenário internacional, o grande destaque foi a eleição na Geórgia, a eleição do Senado. Tinham 2 cadeiras concorrendo, para os senadores, e os democratas eles conseguiram a vitória nos 2 assentos. Dessa forma, eles conseguiram a maioria no Senado.
Unido. E isso foi muito importante, né, pro Biden, né, o novo presidente americano, porque agora, com essa maioria no Senado e também na Câmara, que ele já tinha assegurado na eleição de novembro, ele vai conseguir implementar grande parte do estímulo fiscal que ele propôs. Então, na nossa avaliação, o estímulo fiscal americano vai ser em torno de 7,5% do PIB, né? Ou seja, a economia americana vai ter aí um grande estímulo no curto prazo. E além disso, acho que um outro ponto que vale destacar é que o ritmo de vacinação nos Estados Unidos está um ritmo bastante forte, né? Tanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, quanto em Israel. Então, quando a gente olha uma diferenciação, começa a comparar os países, os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra, estão num ritmo bem diferente da zona do euro. E aí, juntando com a questão fiscal, no fundo a gente acaba colocando os Estados Unidos em destaque. E isso ajuda a explicar um pouco do fortalecimento do dólar que a gente observou, por exemplo, no mês de janeiro. E que deve continuar até o momento em que os outros países consigam, vamos dizer assim, fazer um catch-up, né? Ou consigam, enfim, aproximar essa velocidade de vacinação do que a gente está observando lá nos Estados Unidos. Quando isso acontecer, provavelmente a gente vai ver um crescimento global mais sincronizado e aí o dólar voltaria, por exemplo, a se enfraquecer, né? Porque em momentos em que a gente tem crescimento global sincronizado e também alta do preço das commodities, que é o que a gente tem observado, esses dois fatores, normalmente, eles são consistentes com uma depreciação do dólar. Bom, Rodrigo, esse foi um resumo do nosso cenário econômico. Obrigado, Stephanie. Agora, antes que o Arraes possa complementar com as informações do mercado de crédito no Brasil, vamos passar pela rentabilidade dos fundos de crédito da BTG Asset em janeiro. O fundo BTG Pactual Crédito Corporativo 30 performou 0,56% no mês, enquanto que o CDI performou 0,15%, demonstrando uma performance positiva sobre o benchmark. Tivemos também um bom desempenho do BTG Pactual Crédito Corporativo Plus, que subiu 0,55%, equivalente a 369% do CDI. Outro fundo de destaque do mês foi o BTG Pactual Debêntures Incentivadas, que teve uma rentabilidade de 1,13% no mês. Arraes, poderia comentar um pouco mais sobre a performance dos fundos? Com certeza, Rodrigo. Bom, a performance dos fundos de crédito em janeiro foi muito boa, né? Assim, dando prosseguimento, né, à performance desses fundos de crédito no segundo semestre do ano passado. Acho que foi no terceiro, no quarto tri, né? O segundo semestre do ano passado como um todo, a gente já veio observando uma volta, uma retomada forte, né, desse mercado de fundos de crédito, e aí em janeiro ficou claro que esse é um movimento que deve continuar por mais alguns meses, provavelmente por todo 2021. Falando um pouco sobre a nossa visão otimista, né, em relação a esse mercado de fundos de crédito para 2021, acho que eu queria mencionar primeiro 3 pontos aqui que já foram mencionados pela Stephanie, mas que reforçam, né, a nossa expectativa. Né? Acho que o primeiro ponto é a melhoria do desempenho econômico, né? A gente tem essa expectativa da economia ter uma performance muito melhor do que foi em 2020. A gente já tem visto alguns dados que reforçam essa tese. 2, a vacinação, né? A vacinação começou recentemente e a expectativa, como o Stephanie falou aqui, ao longo do ano esse número aumente bastante e que ajude, né, a economia a performar mais ainda. E 3 é o ponto da elevação da taxa de juros, né? Assim, também como foi dito pela Stephanie, isso é algo que é esperado pelo mercado como um todo e algo que é bem importante para a classe de ativos de crédito. Isso com certeza vai fazer com que haja uma demanda mais forte para ativos de crédito, ativos de renda fixa durante o ano de 2021. Então esses são os pontos macro, né, que são importantes para essa indústria de crédito. Acho que tem alguns pontos que eu gostaria de reforçar aqui também, que são pontos mais micro, né? Acho que o principal ponto, na minha visão, é a qualidade de crédito das companhias. Acho que tem um ponto, né, assim, que talvez não fique tão claro com os investidores, que é exatamente como essas companhias fizeram um dever de casa grande nos últimos anos, né? Desde lá de 2015, 2016, quando a gente observou a última crise, as grandes empresas do país, elas tiveram amplo acesso ao mercado de capitais no Brasil, elas alongaram seus passivos, elas refinanciaram seus passivos, elas se desalavancaram. Então as companhias estavam no momento, né, no passado, muito mais preparadas, né, para enfrentar a crise que veio. E quando a gente observa agora os números das companhias, essas grandes empresas do Brasil, a qualidade de crédito é muito grande. Assim, com certeza a crise que aconteceu ano passado impactou diversas companhias no mercado, mas ela foi muito focada nas pequenas e médias empresas, né? Então os grandes emissores de
debêntures no Brasil são as grandes empresas que foram afetadas, mas a gente já observa atualmente diversos setores, companhias de diversos setores apresentando números até melhores, resultados até melhores do que elas possuíam nos últimos anos. Para surfar esse mercado de crédito, eu gostaria de destacar 3 fundos que já foram mencionados aqui anteriormente, que na nossa visão são a melhor forma de investir no mercado de crédito local durante 2021. Então, começando pelo Credit Corp. O Credit Corp é o nosso fundo que é a porta de entrada para investidores que querem investir em crédito. É o nosso principal fundo de crédito na BTG Asset, um fundo que a gente faz gestão há quase 10 anos. A estratégia desse fundo é comprar debêntures, né? Então é um investimento em crédito corporativo, muito focado nas grandes empresas do país, operações com risco de crédito muito baixo, todas as operações no portfólio têm que ter rating, é uma carteira muito pulverizada. Bom, já o Corp Plus, ele busca um retorno um pouco mais alto, né? Ele é focado em investidores que já conhecem o mercado de crédito e querem ter um retorno um pouco maior. Então, o principal diferencial dele é que ele tem mais flexibilidade, né? Então, o gestor ele tem a possibilidade de investir até 40% do portfólio no mercado exterior e, além disso, a gente também tem a possibilidade de comprar operações estruturadas, operações sem rating, operações que buscam um retorno adicional. Por último, o Debêntures Incentivadas é um fundo que ele é focado em operações de infraestrutura, né? Então ele tem esse benefício de todas as operações que estão dentro desse fundo são focadas no setor de infraestrutura, que é um setor com uma qualidade de crédito melhor, né? Com fluxos de caixa mais estáveis. Um outro ponto muito interessante também é que esse fundo ele tem benefício fiscal. As pessoas físicas que alocam nessa estratégia, elas têm isenção fiscal, não tem nenhum pagamento de imposto. Na nossa visão, esses são os 3 principais fundos que entendemos que são os que fazem mais sentido para os investidores investirem no mercado de crédito local em 2021. Obrigado a Raiz e Stephanie pela participação. Se você quiser saber mais informações sobre os fundos de crédito e outros fundos da BTG Asset, entre no nosso site e nos siga no LinkedIn e no YouTube.